capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses é porque a carta foi escrita para a igreja de Filipos. Se fosse para o povo de Maricá, seria para os maricaenses, não é isso? Só que como era Filipos, então eram os filipenses. 3, 13 e 14. Que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa palavra, por esses 2 versículos tão importantes, Senhor, para a nossa vida. Fala conosco, Pai. Precisamos de direção, orientação, conselho, tudo vindo da tua parte, da tua boca, Pai, porque essa é a tua palavra e esses são os seus conselhos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, o apóstolo Paulo, ele costumava usar muitas figuras, muitas ilustrações do cotidiano, daquilo que ele via, daquilo que ele observava, para fazer uma aplicação pertinente para a igreja. Ele era um brilhante observador, ele era atento, com os olhos bem abertos para analisar o mundo ao seu redor e tirar lições ricas no âmbito espiritual para a igreja. E não foi diferente no texto que lemos aqui, que o apóstolo Paulo usa a figura de um atleta. Aqui ele está visualizando um atleta. Ele se vê pessoalmente como um maratonista que precisava correr apressadamente até a linha de chegada, até o pódio, até o final. O alvo dele era o final, terminar bem. Queridos, Paulo fundou várias igrejas em território grego. Os Jogos Olímpicos, eles surgiram na Grécia, segundo historiadores, no ano 776 a.C., na cidade de Olímpia. O interessante é que, para um atleta participar desses jogos, ele precisava ser primeiro um cidadão romano. Só participava dos Jogos Olímpicos da Grécia quem fosse cidadão romano, não, cidadão grego. Ou seja, ele não competia para ganhar a cidadania. Ele competia porque ele já era um cidadão grego. Assim também não corremos a carreira cristã para conquistarmos ou ganharmos o céu, mas porque já somos cidadãos dos céus, para a glória de Deus. Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo diz aí, um pouquinho à frente, que a nossa cidade, ela está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, tenha em mente isso. O céu não é uma conquista humana, mas é um presente de Deus. Eu não conquisto o céu com o suor do meu rosto, mas pela fé substitutiva do Filho de Deus na cruz do Calvário por mim. Ele morreu a minha morte para que eu viva a sua vida. Eu não conquisto o céu com minha bondade, até porque não há bondade no ser humano, mas eu conquisto o céu por meio da bondade de Jesus Cristo, que Deus enviou como propiciação, como sacrifício pelos nossos pecados. Agora, quais seriam as marcas de um atleta de Cristo, segundo esses 2 versículos que acabamos de ler? Deixe a sua Bíblia aberta e analisa comigo o versículo 13, que vai mostrar a primeira marca, ou a primeira qualidade de um atleta, é a insatisfação com o seu desempenho. Insatisfação com o seu desempenho.
diz assim, o apóstolo Paulo falando de si mesmo: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Queridos, se tem algo fundamental no atleta, é a sua insatisfação com seu desempenho físico. Ele nunca está satisfeito, seja em qual for a modalidade, ele quer sempre se aperfeiçoar, ele quer sempre melhorar a sua performance, ele está sempre se exercitando, se atualizando em novas técnicas, sempre pronto a aprender novos métodos e situações que venham capacitá-lo a melhorar, a conquistar o seu alvo. Esse é o estilo de vida de um atleta, ou seja, ele está sempre desejando quebrar os seus próprios recordes. Esse é o alvo de um atleta que veste a camisa, que ele tem um propósito, ele tem uma meta, ele tem uma visão. E na vida cristã precisa acontecer o mesmo. Uma insatisfação santa, guarde isso, é um elemento essencial para avançar na corrida cristã. Insatisfação santa. Paulo estava satisfeito com Jesus, isso é óbvio. Jesus para Paulo bastava, mas ele estava insatisfeito consigo mesmo, com as suas realizações. Versículo 12 ele diz: não que eu haja alcançado, ou que eu já seja perfeito. Agora, o que o apóstolo Paulo não alcançou, segundo aqui o contexto dessa frase, é o que está no versículo 11, quando ele diz: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: eu ainda não fui glorificado, eu não alcancei ainda a bênção da ressurreição futura, eu não adquiri ainda o pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, ou seja, estou longe da perfeição espiritual, estou longe do objetivo final. Outros podem até dizer que alcançaram a plenitude, que já estão vivendo o máximo de Deus em suas vidas. Mas eu, diz Paulo, eu ainda não alcancei, ainda tenho os pés de barro, ainda luto constantemente contra o pecado, contra o diabo, ainda luto constantemente contra o mundo. Ainda sou tentado diariamente a pecar contra Deus. Ou seja, eu sou totalmente dependente de Deus para ir até o fim. Ou seja, Paulo reconhecia, queridos, que precisava melhorar. Ele não estava satisfeito com sua vida cristã, mesmo sendo um gigante espiritual. E que gigante! Paulo nunca se deu por satisfeito com as suas proezas espirituais. E olha que ninguém na história, queridos, teve experiências no mesmo nível do apóstolo Paulo. Ninguém na história. Ele foi chamado à fé cristã, Atos 9, uma boa leitura, leia em casa. Ele foi chamado à fé cristã pelo próprio Senhor Jesus, que apareceu para ele na estrada de Damasco. Lembra? Ele recebeu mensagem de anjos. Ele viu milagres extraordinários acontecerem em seu ministério. Cura de paralíticos, ressurreição de mortos, expulsão de demônios. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu e lá viu coisas inefáveis que não tem como descrever aos homens. Mesmo assim, ele queria mais. Mesmo assim, ele ainda não estava satisfeito. Mesmo assim, ele reconhece que não chegou à perfeição ainda. Que dirá de nós? Não que haja alcançado ou que já seja perfeito. Amados, a perfeição precisa ser uma meta do cristão. A perfeição precisa ser a nossa meta, precisa ser um alvo, um objetivo, mas nunca será uma conquista aqui nessa vida. Nunca seremos perfeitos, por mais que desejemos e busquemos isso. A grande verdade é que um cristão pode ficar
iludido, e muito iludido, com a sua condição espiritual, pensando ser o que ele não é. Pensando ser o que ele não é. Aquele sujeito lá de Lucas 18 disse para si mesmo, o fariseu: graças te dou, estava orando e foi à igreja. Graças te dou, Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha só, ele fazia coisas corretas, mas a vida dele estava incorreta. Ele pensava ser o que não era. Ele se achava mais espiritual, mais santo do que o publicano pecador, mas ele era pior do que o publicano. Que o publicano batia no peito, se arrependeu e foi para casa justificado, quanto esse fariseu foi para casa sem a justificação, porque ele se considerava o máximo, ele dava nota 10 para si mesmo, ele se olhava no espelho e cantava aquela velha canção, com grande tu, olhando para si mesmo no espelho. Isso é soberba espiritual. A igreja de Sardes também tinha fama de que estava viva, mas estava morta. E vamos chegar nessa igreja às terças-feiras, estamos ainda em Tiatira. Mas a igreja de Sardes tinha fama de vida, mas estava morta. Olha que coisa terrível. Uma pessoa ser reconhecida como viva espiritualmente, mas para Deus ela está morta, está fedendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E o que falar da igreja de Laodiceia? Ela se vangloriava dizendo: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E a resposta de Jesus foi direta, na lata, por assim dizer: e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Vamos chegar nessa igreja também, se Deus quiser. Então, amados, a presunção espiritual é um engano e um sinal evidente de imaturidade espiritual. O cristão maduro, por outro lado, ele faz uma autoavaliação honesta de si mesmo e se esforça para melhorar. Uma autoavaliação honesta é algo saudável. Agora, o auto-engano é algo terrível. Irmãos, o crente sadio, ele está sempre querendo mais e mais. Ele quer mais e mais de Cristo na sua vida. Ele quer se aprimorar mais e mais nas Escrituras. Ele quer buscar mais a Deus por meio da oração, do jejum, da consagração. Ele quer aprender mais e mais. Se ele já leu a Bíblia uma vez, ele quer ler mais uma. Ele quer ler duas. Ele quer ler 3, 10, 20, 30. É uma insatisfação espiritual e não o comodismo. Por exemplo, a irmã Adélia Souza, moradora de Niterói, até o ano de 2011, pasmem vocês, ela já tinha lido a Bíblia 208 vezes. Detalhe, nesse ano de 2011, ela já estava com 92 anos de idade e já tinha sofrido 4 AVCs. Provavelmente está morta, né? E ela já havia ganhado vários certificados do programa de leitura bíblica em um ano da Sociedade Bíblica do Brasil. Em seu testemunho ela diz o seguinte: cada vez que leio a Bíblia, sinto-me aproximar mais de Deus. Tenho conhecimento do poder divino e de sua misericórdia para com as pessoas. Declaração de alguém que leu a Bíblia 208 vezes. Ela não estava satisfeita quando chegou na leitura de número 200. Ela queria conhecer mais. Eu li uma frase do irmão André, fundador da missão Portas Abertas, que dizia o seguinte: a palavra de Deus transforma pessoas, e pessoas transformadas mudam situações ao seu redor. E eu te pergunto, você está satisfeito com o que já aprendeu das Escrituras? E o que falar da oração, queridos? Você está satisfeito com sua vida de oração? Será que você ora mais hoje do que orava ontem ou o ano passado? Amados, precisamos ter uma insatisfação santa e sadia
De acordo com Alexander White, conhecido pregador escocês, ele dizia que a vida cristã vitoriosa é uma série de novos recomeços. A vida cristã vitoriosa é uma série de novos recomeços. Nunca chegamos lá. Nunca chegaremos lá, no sentido humano, né? Mas temos que perseverar. Mas se cremos que já chegamos, isso é prova de que ainda temos um longo caminho a percorrer. Tem gente que acha que já chegou lá, já chegou ao maior nível da sua espiritualidade aqui na Terra. Mero engano. Então, uma das características dessa maturidade é a plena consciência da nossa imperfeição, da nossa limitação, e precisamos estar insatisfeitos nesse item. A segunda marca de um atleta, queridos, é o seu foco em uma só coisa. Olha no versículo 13, parte B. O apóstolo Paulo disse assim: mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Queridos, o atleta que não foca em sua especialidade, ele tende a ser ruim em tudo. É ou não é? Se o sujeito ele quer ao mesmo tempo jogar futebol, jogar voleibol, basquete, handball, e ainda por cima ser um corredor, no fim das contas, ele não vai ser bom em nada. Ou como diz Biana, vai ser meia boca em tudo. Crente meia boca é aquele que faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, mas faz tudo mal feito. Se a pessoa quer lutar karatê, ela quer ao mesmo tempo lutar taekwondo, e mistura com jiu-jitsu, karatê, o muay thai e outras coisas mais, tudo ao mesmo tempo, ela não vai conseguir, querido, ser boa em nada. Existem, claro, atletas que são bons, né, em vários esportes ao mesmo tempo, mas essa é uma exceção, não uma regra. Exceção a gente não tem que levar em conta. Uma coisa fácil, diz o apóstolo Paulo, e essa é uma expressão importante para a vida cristã. Por quê? Porque muitas vezes nós nos envolvemos em muitas coisas na igreja, quando deveríamos nos concentrar em uma coisa apenas. A grande verdade é que muitas pessoas querem se envolver em todas as atividades da igreja ao mesmo tempo, querem abraçar o mundo com as mãos. E Paulo diz: uma coisa faço. E foi a partir dessa palavra, né, uma coisa faço, que a vida de D.L. Moody, pregador do século XIX, mudou. Por quê? Antes do trágico incêndio de Chicago, em 1871, D.L. Moody ele estava envolvido em muitas atividades na igreja. Estava envolvido, por exemplo, com a divulgação da escola bíblica dominical, com a associação cristã de moços, com encontros evangelísticos e várias outras atividades, tudo ao mesmo tempo. Estava querendo abraçar o mundo. E a declaração uma coisa faço tornou-se uma realidade para ele. Como resultado, milhões de pessoas ouviram o evangelho e se converteram. Por quê? Ele se dedicou somente ao evangelismo. Ele disse: olha, eu não tenho como abraçar o mundo, eu vou me dedicar a fazer bem uma só coisa. E foi até o fim nessa meta. Uma coisa faço. Eu não estou dizendo, queridos, que com isso que você que está no louvor, talvez não possa participar do evangelismo ou do discipulado cristão. Não é isso. Se você consegue fazer mais de uma coisa só, bem feita, então continue se envolvendo. Agora, se não dá conta, deixa o que está atrapalhando e foque naquilo pela qual Deus te chamou. Agora, bem da verdade, se por um lado existem pessoas que querem abraçar o mundo, existem outros que não querem abraçar nada, não querem fazer nada, não ajudam em nada. Uns fazem muito, outros não se envolvem com nada. E, queridos, a bem da verdade é que quem não se envolve, não se desenvolve. É uma máxima antiga. Então, não seja somente um espectador nesse ministério. Se envolva, faça algo, ajude a expandir o reino de Deus. Seja através da oração,
seja através da contribuição. Coisas mínimas que você pode fazer, faça bem feito e para a glória de Deus. Meu amado, meu irmão, se você se envolver em uma só coisa e fizer bem feito, terá com certeza a recompensa do Senhor. A terceira marca de um atleta de Cristo é a capacidade de esquecer o passado e avançar para o futuro. Isso é interessante, queridos. Olha no versículo 13 ainda. Olha o que Paulo diz: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Queridos, o atleta, o corredor que olha para trás, se ele está correndo e olha para trás, ele tende a perder a velocidade. Ele perde o equilíbrio, ele não consegue correr olhando para trás. Isso é impossível. Outro detalhe, o atleta que fica olhando para trás, lembrando das derrotas do passado, ele tende também a desanimar. Se ele ficar lembrando que na última corrida ele foi desclassificado, ele tem grandes chances de ser novamente desclassificado. Ele está lembrando do erro, está lembrando que tropeçou da última vez, que ele não treinou o suficiente. Não, ele esquece as coisas do passado e está concentrado naquela corrida ali. O que ficou para trás está atrás. De igual modo, amado, o cristão não deve focar em seus fracassos do passado. Como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, pare para pensar. Se o apóstolo Paulo não deixasse para trás, não se esquecesse do que ficou para trás, daquilo que ele havia feito de errado na sua vida pregressa, ele seria um estorvo. Se ele fosse um arqueólogo espiritual, vivendo para escavar o passado, sua vida seria um desastre. Isso porque, lembra do apóstolo Paulo? Ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele mandou aprisionar muitos crentes. Ele era um homem cruel, blasfemo. O apóstolo Paulo, ele era uma fera selvagem antes de se converter a Cristo. No entanto, ele aprendeu a esquecer os fracassos do passado. Porém, temos que entender que a expressão esquecer, aqui dentro de contexto bíblico, não significa deixar de lembrar. Até porque Paulo se lembrava muito bem do que ele foi. Constantemente ele estava dando o testemunho dele. Olha, eu aprisionei crente, eu matei crente, eu fiz isso, fiz aquilo. Paulo tinha em sua memória os erros do seu passado. Ele se lembrava que tinha sido um perverso, mas ele tinha também uma certeza. E qual certeza era? Que ele havia sido perdoado por um Deus que é capaz de esquecer as nossas mazelas, os nossos erros do passado, aquilo que ficou para trás, querido. Se você já se arrependeu, confessou, abandonou, esqueça, não fique mais martelando isso. Hebreus 10, 17 diz assim: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Queridos, Deus não tem memória curta e muito menos sofre de amnésia. Ele sabe muito bem o que fizemos no passado. Ele conhece a nossa ficha, por assim dizer, ficha corrida. Ele conhece cada pecado que cometemos. Ele sabe que já colocamos os olhos aonde não deveríamos ter colocado e os ouvidos aonde não deveriam ter sido postos. Ele sabe que já pensamos muitas bobagens e fizemos muitas coisas erradas. Ele sabe que pecamos no nosso agir, no nosso reagir. Sabe tudo a nosso respeito. Deus conhece, queridos, até os nossos pecados ocultos, que marido, esposa, ninguém sabe. Mas um pecado que é confessado e pela qual nos arrependemos e abandonamos, ele é perdoado.
e ele é apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Creia nisso. Amado, guarda isso. Não podemos mudar o passado. Não podemos mudar o que passou, mas podemos reconstruir o futuro com a ajuda do Espírito Santo. Sendo assim, o atleta, ele é determinado em atingir o alvo para conquistar o prêmio. Versículo 14. Prossigo o quê? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse verbo aqui, prossigo, tem um sentido de esforço intenso, tem um sentido de dedicação. Prossigo tem um sentido de determinação. Que se o atleta ele tem como meta chegar ao pódio, ser um vencedor, mas se ele ficar o dia todo sentado, comendo pipoca, vendo série na Netflix, ele não vai chegar nem no último lugar, no meio da corrida ele abandona. O atleta que almeja a vitória precisa treinar muito, precisa se alimentar bem, precisa descansar bastante, precisa se esforçar ao máximo. E mais, ele precisa seguir as regras da competição. Até porque toda competição tem regras, seja no judô, seja no handebol, seja em qualquer área. Toda competição tem regras, e quando essas regras são quebradas, o atleta ele é o quê? Desclassificado. Quantos aí ficam, no teste de doping? Havia um remédio que a pessoa tomou e tinha algum produto que era proibido e a pessoa está desclassificada. 2 Timóteo 2,5, Paulo diz que o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, ou seja, segundo as regras. Então, queridos, assim como no mundo dos esportes, também no reino de Deus existem regras, e regras bem definidas na palavra de Deus. A Bíblia nos revela várias pessoas, por exemplo, que começaram bem a corrida cristã, mas que fracassaram no final. Por quê? Porque não seguiram as regras do jogo, por assim dizer. Irmãos, somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, isso é fato. Mas existem pecados que precisamos abandonar, existem virtudes que precisamos abraçar, praticar, e existem mandamentos que precisamos obedecer. Isso é fato. E mais um detalhe: ninguém se torna um atleta vencedor lendo livros, ouvindo palestras ou torcendo nos jogos. Antes, o atleta bem-sucedido, ele entra no jogo determinado a vencer. Ele abre mão de quê? De passeios, entretenimentos, hobbies ou qualquer outra atividade, qualquer outra bagatela que venha desviá-lo do foco, que é chegar até o fim. Da mesmíssima maneira, o atleta cristão precisa ser determinado a vencer, determinado a ir até o fim da caminhada, até a linha de chegada. Ele precisa, queridos, renunciar muitas coisas para chegar ao pódio, ao final, para subir ali com os vencedores. Queridos, por mais que a salvação seja de graça, só os que se esforçam serão salvos. O atleta de Cristo precisa se esforçar para buscar Deus, ou não? Precisa se esforçar para resistir ao pecado, se esforçar para meditar nas Escrituras, se esforçar para jejuar regularmente. É esforço, gente, não é vontade. Vou esperar vir a vontade, o desejo. Você vai morrer esperando. É esforço. O cristão precisa se esforçar para ir para a igreja, para cultuar. Porque se você for depender da tua natureza humana, que gosta de estar relaxada, confortável, dentro de casa, você não vai congregar. Você vai na onda que está aí, de um mundo de pessoas desigrejadas, que dizem que não
não precisa congregar, não precisa estar na igreja, não precisa de pastor. E as pessoas vão com essas filosofias para o inferno. Isso é sério, queridos. Quando lemos a galeria dos heróis da fé lá em Hebreus 11, vemos pessoas que foram salvas sim pela graça de Deus, mas que se esforçaram para ganhar o prêmio. Abel precisou oferecer um sacrifício superior ao de Caim. Enoque precisou andar com Deus. Por ter andado com Deus, ele foi levado para o céu. Noé precisou construir a arca. Abraão precisou abandonar sua parentela e ir para outro lugar em obediência ao Senhor, e ele obedeceu. Lembra de Moisés? Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, ao invés de, por um pouco de tempo, usufruir dos prazeres do pecado. Raabe, a prostituta de Jericó, ela se esforçou e colocou em risco a sua própria vida para acolher os espias hebreus. Essas são as nuvens de testemunhas de Hebreus 12, versículo 1 e 2, quando fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Concluindo, queridos, sabe qual é a verdade? Se tivéssemos a mesma determinação para lutar pela igreja e pelo reino de Deus que temos por nosso estudo, dedicação ao estudo, ao trabalho, ao esporte e ao dinheiro, haveria uma revolução espiritual no mundo atual. Infelizmente não temos essa mesma dedicação, não temos. É por isso que Jesus disse que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, lá em Lucas 16, 8. Prossigo para o alvo, disse o apóstolo Paulo. E mais um detalhe, essa palavra alvo no grego significa o fim da linha de chegada, o pódio, a conclusão da maratona. Irmãos, nós estamos na pista de corrida, entre o ponto inicial e o alvo final. Aquele que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, começou essa corrida, está nessa corrida, mas ele não chegou no final da carreira, ele ainda não recebeu o prêmio e muito menos atingiu o propósito integral que Cristo guardou para ele. A bem da verdade, não sabemos se estamos no meio ou no fim dessa caminhada. Nem as crianças podem dizer que estão no meio ou no fim. Crianças morrem também. Mas dependemos, querido, totalmente de Deus para concluir essa maratona. Paulo sabia que muitos ficariam no meio do caminho. Ele sabia que muitos iriam abandonar a carreira da vida cristã pela metade. Ou até no finalzinho da corrida, já viu aqueles corredores que estão quase chegando e abandonam, não conseguem ir até o fim? Tem muito crente assim, ele nadou e morreu na praia. Que Deus nos guarde e nos dê forças para irmos até o fim. Até o fim. Até o fim. Não fique pela metade, meu amado, independente das circunstâncias, independente das más notícias, independente de terceira guerra mundial ou uma doença terminal, independente de tudo, vá com Cristo até o fim. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, essa é a Tua palavra, uma palavra de direcionamento, Pai, uma palavra que nos confronta e ao mesmo tempo, Pai, nos encoraja também a continuarmos aí até o fim, Senhor. E o fim, Pai, é aquela palavra de Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, por nós mesmos nós somos fracos, Pai, somos limitados, mas Tu és forte, Tu és o Todo-Poderoso, poderoso para segurar em nossas mãos, Senhor, e não
nos deixar desanimar. Em meio às lutas e adversidades e más notícias, Senhor, que constantemente vêm ao nosso encontro, o Senhor venha ter misericórdia de nós, Pai. Nos ajudar a deixar o passado no passado, a nos guardar, Senhor, de sermos arqueólogos espirituais e ficar cavando, Pai, coisas do passado. Ajuda-nos, Senhor, a mirar no alto, na frente, no trono, Pai, na glória. Ajuda-nos, Senhor, a ir até o fim, a não parar no meio do caminho, Pai, como muitos têm feito, como muitos pastores, Senhor, têm feito, como muitos evangelistas, missionários, que têm desistido, Senhor, têm desistido. Ah, Senhor, não somos melhores do que eles, Senhor. O que nós te pedimos nessa noite é mais graça. Senhor, venha ter misericórdia de nós, Senhor, nos sustentar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Ah, Senhor, sustentar cada um dos nossos filhos, livrá-los, Senhor, de todo mal, livrá-los de toda fatalidade, de toda doença da infância, de todo acidente nos trânsitos, Pai, da vida, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor, de chorar o choro da fatalidade. Tem misericórdia de nós, Pai. Cobre-nos com sangue de cordeiro. Abençoa, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui nessa noite. Cada criança, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, cada pai, Senhor. Senhor, venha dar sabedoria, Pai, para cada pai, ao educar os seus filhos, a cada mãe, Senhor. Senhor, venha nos ajudar, Pai, porque nós somos limitados. Nós servimos a um Deus que é ilimitado e é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Fica conosco e ajuda-nos a perseverar, Pai. Ajuda-nos a nos esforçar, Senhor. Ah, Pai, coloca em nós esse desejo, Pai. Assim como um atleta, Senhor, no mundo secular, Pai. Ele luta, ele se esforça, abre mão de tantos prazeres, de tantos divertimentos, Senhor, para estar ali treinando. Que possamos ser assim também, Pai. Seguir esse exemplo, Pai. Trazer esse exemplo para a vida espiritual, Pai. Ajuda-nos, Senhor. É o que te peço em nome de Jesus. Renova nossas forças. Aviva a nossa alma. Limpa o nosso coração com o sangue do Cordeiro. Ah, Santo Deus, eu te peço em nome de Jesus.